tratar de um tema que talvez você já passou, está passando ou vai passar na sua vida em fé. E aquele que tem 15 anos, 20 anos de evangelho, aquele que começou agora, aquele que volta do encontro, ele vai passar por isso. Aquele que acabou de chegar ou aquele que está a primeira vez ouvindo falar de Jesus e começa a caminhar com Cristo, ele vai passar por esse ponto, esse tema que eu vou falar hoje aqui. Então hoje eu quero, como tema dessa mensagem, falar o porquê a perseguição. Você sabe que a Bíblia diz que nós, como filho de Deus, somos perseguidos a todo instante. Amém? Quantos têm sentido aí uma perseguição? Humana, que existe várias perseguições. Existe a humana, mas sabe que eu já fui perseguido em casa, já fui perseguido no trabalho, várias vezes, já fui perseguido na família, já fui perseguido de diversas formas, né? Por causa do chamado, por causa de Cristo. Amém? Só que você vai entender nessa noite que a perseguição, quando nós somos perseguidos pelo Evangelho, é um motivo de glória, sabia? Quando você é perseguido por causa de Cristo, você é perseguido por uma boa causa. Amém? Quantos creem assim? Talvez você não creia ainda, mas vai crer até o final dessa mensagem, porque a perseguição, ela demonstra que somos filhos de Deus. Existem evangélicos que acham que porque estão em Cristo não vão passar nenhum tipo de perseguição, tribulação, dificuldade. E aí quando ele passa, eu não sei quem os iludiu. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei quem iludiu esse irmão ou essa irmã, dizendo para ele que ele não passaria por perseguição, que ele aceitou Jesus seria um mar de rosas, né? Sim, a pessoa aceitou Jesus, ela está livre da condenação, ela está salva. Quantos creem assim? Creu em Cristo, está salvo, ponto final. Uma pedra em cima, acabou. Falei outro dia aqui que, domingo passado, que eu ministrei na ceia, que o Senhor abriu os nossos olhos para enxergar de onde saímos, da condenação que vivemos para a vida que temos agora. Então, nós ganhamos isso de graça, mas não é porque ganhamos essa vida eterna que nós não vamos passar por perseguição, nós não vamos passar por algum tipo de adversidade. E por muitas vezes, até mesmo o próprio Senhor Jesus, ele falou, no mundo, meus irmãos, tereis aflições, que são muitas delas perseguições, mas tem de bom ânimo, né? Eu venci. Acabamos de ver o vídeo do encontro, que o próprio Senhor Jesus passou por perseguição. A igreja, os líderes religiosos, eram os primeiros que perseguiam Jesus, né? Ele veio trazer vida, e aí por ele trazer vida, às vezes incomoda. Por quê? Porque muitas pessoas vivem da morte, né? Existem seitas que vivem do tráfico de crianças. Existem seitas que vivem da prostituição. Não sei se vocês sabem, mas existem seitas que vivem do tráfico de drogas. Então, Jesus é um incômodo para essas seitas. Jesus é um incômodo para algumas religiões. Então, quando você fala e se denomina, ou que você, na verdade, a característica está na pessoa, que ela é cristã, ela é evangélica, filho de Deus, na hora você vai passar por uma perseguição. Porque você começa a se tornar uma ameaça onde você vai. Mas o que eu quero dizer nessa noite para você é que você não pode ter medo e não pode ficar aprisionado ou querendo abandonar a tua fé por causa disso. Porque a Bíblia diz que no tempo oportuno seremos agraciados, seremos glorificados juntamente com Cristo. No tempo oportuno seremos exaltados, mesmo que ainda humilhados. E há um reverso no mundo espiritual, por quê? Porque o próprio Jesus disse em Mateus que aquele que se exaltar será humilhado. Amém? Olha como o evangelho é totalmente ao contrário do que a gente pensa. Mas aquele que então se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar ou for humilhado será exaltado. Então, tudo em nós causa um eterno peso de glória, diz a palavra de Deus. Tudo que você passar, meu irmão, causa um peso de glória. Quando eu vou visitar uma pessoa que está desanimada, eu falo, irmão, em que parte do evangelho você pulou? A parte da dificuldade? A parte da luta?
Não pula a parte da luta, porque é essa parte que traz a glória de Deus em nossas vidas. É essa parte que traz na hora que você se reúne como igreja, quando você reúne no encontro, quando você reúne para que o Espírito Santo te encha. É essa grande aflição, essa grande dificuldade que se torna o eterno peso de glória. Amém? Então eu quero ler aqui uma referência bíblica, em 2 Coríntios capítulo 4, segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. Nós vamos ler algumas referências aqui. Hoje eu vou trazer uma mensagem um pouco diferente do que eu trago no domingo. Geralmente eu trago no domingo uma mensagem para levar para a célula, para a gente ruminar na semana. Mas hoje eu quero falar um pouco mais sobre essa questão de perseguição. Olha o que o próprio apóstolo Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos o quê? Perseguidos, mas não abandonados, né? Esse é um grande diferencial. Abatidos, mas não destruídos. Olha que interessante. Pode sentar. Então eu creio que esse versículo ele é rico demais se eu ficar só nele. Mas eu não vou ficar só nele, porque de todos os lados somos pressionados. O cristão ele precisa se acostumar com uma certa pressão. Por isso que eu falo, culto de quinta-feira é para criar maturidade, crescimento espiritual, força, unção, poder, libertação, é culto para o crente consolidar, para ele falar assim, eu sou crente da raiz, né? O inimigo não tem poder, o vendaval, a tribulação, ela vai causar em mim peso de glória, ela não vai me arrancar. As folhas podem até ser arrancadas, mas o tronco não sai, porque está bem plantado, amém? Então, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos com as situações, com as injustiças, mas não desesperados, porque sabemos que temos o Senhor que é o justo juiz, amém? Somos perseguidos, mas não abandonados. Então essa questão de que a pessoa fala assim, a vida de crente, a vida de cristão, é vida de luta, de peso, irmãos, vou falar uma realidade para você. Você é muito mais abençoado do que os que não são cristãos. Você é muito mais cheio, porque você tem o Espírito Santo agora. Você que aceita Jesus, você não é mais um retirante, você não é mais alguém abandonado, mas a Bíblia diz que não somos abandonados, abatidos, mas nunca destruídos. Acho que nós até louvamos, não sei se hoje esse hino, mas nós cantamos esse hino muito. Abatidos, mas nunca destruídos. Então você pode passar por uma certa luta, uma certa dificuldade, uma certa aflição, mas entenda, irmão, vai causar um eterno peso de glória na tua vida. E eu quero ler uma história para vocês, aliás, falar de uma história que está lá em 1 Reis, capítulo 19, 1 Reis 19, que é a história de Elias. Quantos conhecem a história de Elias? A história de Elias é muito interessante, porque Elias, ele teve, eu comentei aqui na terça-feira um pouco, e o Espírito Santo me motivou a falar disso, um pouco sobre essa questão. 1 Reis 19, se quiser abrir aí a sua Bíblia, nós vamos, capítulo 19, a Bíblia fala, eu vou dar uma resumida aqui, a Bíblia fala nos primeiros versículos do capítulo 19 que Elias matou os profetas de Baal à espada, profetizou que não iria chover, mas num certo momento, o rei de Israel, que era Acabe, contou para Jezabel tudo o que ele tinha feito no Monte Carmelo, que ele tinha acabado com os profetas que adoravam outros deuses, e que ele tinha profetizado que não haveria chuva, e só haveria chuva quando ele falasse que fosse chover. Então ele tinha feito grandes feitos. A Bíblia diz que o fogo desceu do céu e queimou o holocausto e queimou a lenha, e ele matou todos os profetas à espada. Alguém muito usado por Deus. Mas no versículo 3 fala que ele teve medo e fugiu para salvar a vida em Bérseba de Judá. Ele deixa seu servo, ele abandona a igreja, ele abandona seu chamado, ele abandona o seu moço, ele abandona a sua liderança, e ele vai para um deserto, caminhando de um dia, e ele senta debaixo de uma árvore e pede a morte, sabe? Ele olha e vê que não tem mais sentido viver.
E ele pede para o Senhor, tira minha vida, Senhor, está lá no versículo 4. Tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois ele se deita debaixo de uma árvore e dorme, e de repente um anjo toca nele e fala para ele, levanta, come. Ele olha ao redor, versículo 6, e ele vê um pão assado sobre brasas, ele vê um jarro d'água, e ele come e deita de novo. E o anjo volta e toca nele. Por que será, né? A insistência do anjo em nos chamar, né? A insistência do anjo em se incomodar, não deixar-nos na situação de querer a morte, porque Deus tem um propósito. Fala para a pessoa aí do lado, Deus tem um propósito com você. Deus tem um propósito com a tua vida. Talvez você não veja ainda esse propósito, mas se você começar a caminhar com Cristo, Ele vai mostrar para você, vai revelar o propósito que Ele tem com você. E aí o anjo no versículo 7 fala que toca nele e fala para ele, levanta, come, pois sua viagem será muito longa. Então ele levanta, come, bebe, e fortalecido com a comida, ele viaja por 40 dias e 40 noites, até chegar em Horebe. O que é Horebe? Horebe significa o monte de Deus, está até aí no texto. É o mesmo monte Sinai, é o mesmo monte onde é uma cadeia de montanhas, onde Deus falava com Moisés e trouxe os mandamentos. E ele vai até esse lugar, só que lá mesmo na presença de Deus, talvez isso possa ser sugestivo para você. Você está aqui onde Deus se manifesta, irmão, que é a igreja do Senhor, amém? Onde nós estamos reunidos, não é o prédio, o vazio aqui eu venho. Se você vir aqui de manhã, ou horário que não tem culto, que os irmãos não estão aqui, não tem vida. Mas começa a chegar as pessoas, a vida de Deus começa a habitar aqui dentro. E aí ele vai para esse monte de Deus, mas no versículo 9 fala que ele entra numa caverna e passa a noite ali. E a palavra do Senhor vem a ele e pergunta, o que você está fazendo aí, Elias? No monte de Deus dentro de uma caverna? Deus te chamou, meu filho. Deus te usou já um dia. O que você está fazendo aí parado dentro dessa caverna? E ele não responde. Quando ele vai responder, ele fala assim, eu tenho sido zeloso. Aí ele começa a contar suas lamúrias. Eu fazia tanto na época. Eu fiz tanto na igreja. Eu já ajudei tantas pessoas. Eu devo ter já, irmãos, assim, da minha história de 13 anos, acho que mais de 40 encontros com Deus, que eu já trabalhei. Acho que deve ter passado, que uma época eu contei, batia perto, e depois disso eu fiz vários. E todos eles exigem muito esforço, trabalho, investimento, e às vezes a gente se coloca nessa posição, Senhor, fui muito zeloso, né? E aí ele fala, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares. O que Elias estava dizendo aqui, como se fosse nos dias de hoje? Eu falo tanto de Jesus para as pessoas não recebem, me perseguem ainda. Agora essa rainha maluca, agora me ameaçou de morte. E ele fala, eu sou o único que sobrou, e ainda procuram me matar. Sabe a síndrome do solitário? Sentiu solitário, irmão, dentro de uma caverna. Num monte de Deus solitário. Talvez você está dentro da igreja, irmão. Talvez você faz parte de uma célula, talvez você faz parte dessa igreja e está se sentindo solitário. Talvez você tenha amizade com as pessoas dessa igreja e está se sentindo solitário como Elias. Mas Deus te trouxe aqui para dizer para você que tem poder no meio da perseguição, que tem glória de Deus que desce no meio da perseguição, amém? E aí a Bíblia fala no versículo 11 que veio um vento fortíssimo. Na verdade no versículo 11 fala assim, o Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. O Senhor vai passar. Quantos creem que o Senhor vai passar aqui nessa noite? O Senhor está passando. A Bíblia diz que Ele passeia, e Ele habita no meio dos louvores do seu povo, e Ele passeia sobre a igreja. Ele veio, a Bíblia diz então que o Senhor ia passar, o próprio Deus diz, Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, e separou os montes, e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? E aí ele responde de novo, tenho sido tão zeloso, tenho sido isso, tenho sido aquilo, mas ninguém me ouve, quebraram os altares, ficou só eu, o único que sobrou. Mas o Senhor volta e fala para ele, volte pelo caminho por onde você veio, e vá para o deserto de Damasco. E aí ele começa a dar umas ordens para Elias, para que ele unja, isso aqui tudo antes dele ser levado ao céu. Então é interessante, irmãos, que eu contei aqui um pouquinho da história de Elias para vocês entenderem que o homem de Deus também passa por suas dificuldades, suas perseguições.
mas que o Senhor nunca abandona. Sabia? Aquele que tem um chamado, aquele que foi escolhido, aquele que um dia aceitou o Senhor, ele não consegue mais viver longe. Nós cantamos aqui, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Não tem como. É uma vida infeliz, é uma vida triste, é uma vida que falta algo. Então, nós vimos a história de Elias, porque Elias nos chama muita atenção, porque quando Deus viu que já não tinha mais condições de usá-lo, dele servir, ele não foi desprezado por Deus, mas Deus o levou, amém? Num redemoinho de vento, e ele foi levado. E aí eu quero também contar uma história para vocês em João 14, acho que dá tempo. Abre aí João 14 também. Hoje eu quero fazer diferente, porque através das histórias, nós vamos... Porque foram histórias que veio no meu coração hoje. João 14 também conta a história de um homem que era primo de Jesus e veio anunciar, João 14, é isso, João 14, 1. A Bíblia conta a história de João Batista. Na verdade, eu acho que eu marquei a referência errada aqui. Ele conta a história de João Batista. Por causa dos milagres que Jesus estava fazendo, e por causa do parentesco da profecia que João Batista estava ministrando, pregando para as pessoas, a Bíblia diz que ele foi perseguido e preso. João Batista então vai preso, anunciando as boas novas do Evangelho, a transformação. E aí a Bíblia diz que o Herodes, o tetrarca, que era a quarta geração do rei Herodes, do imperador, prende ele e numa festa, numa cerimônia, ele fala para sua filha, que já era o desejo de sua esposa, da mulher de Herodes, sacrificar e matar João Batista. Ele, numa brincadeira, ele fala para a filha, fala assim, o que você quer, filha, que eu te faça? Porque, na verdade, Herodes o prendeu, mas estava com medo por causa dos sinais que ele fazia, que Jesus fazia. Mas ele estava preso, uma grande perseguição, amém ou não? Estar preso. E ele ficou preso, e o que é interessante é que numa dessas festas, o rei pergunta, Herodes pergunta para sua filha, o que você quer que eu faça? E ela diz para ele, eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. Olha que coisa, irmãos. Olha que situação, né? E por que eu linkei Elias com João Batista? Porque muitos confundiam João Batista com Elias. O próprio Herodes tinha medo de matar e sacrificar João Batista, até que a Bíblia conta que ele arregala os olhos quando a sua filha pede tal coisa. E aí, o que eu achei interessante é que isso é uma grande perseguição, amém ou não? É uma grande perseguição. É uma grande luta, né? É uma grande luta. Porém, o que me chamou a atenção, irmãos, foram alguns versículos que eu procurei na Bíblia hoje, para testificar acerca da perseguição. E eu escrevi aqui que a luta e a perseguição não é para a morte, mas para uma demonstração do amor de Deus o teu amadurecimento e crescimento espiritual. Olha o que diz em 2 Timóteo 3,12, eu vou pedir para o Anderson colocar para nós, porque essas duas histórias me chamam muita atenção. E hoje nós vemos uma geração de cristãos, de filhos de Deus, que desistem muito fácil. 2 Timóteo 3,12 diz assim, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E então a própria Bíblia está dizendo para nós que seremos perseguidos. Mas também em Mateus 5,10 diz assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E analisando essas referências, que nós seremos perseguidos por viver piedosamente em Cristo, e que seremos bem-aventurados somos bem-aventurados porque somos perseguidos por causa da justiça de Cristo, pois
deles é o reino dos céus, nosso é o reino dos céus, o nosso olhar ele está muito nas coisas naturais. O olhar de João, o olhar de Elias, e nós estamos em dois extremos, porque Elias olhou realmente uma situação natural. Ele foi capaz de pensar que Deus não o livraria das mãos da rainha Jezabel. Então, o que nós precisamos entender nessa noite é que o Espírito Santo quer nos auxiliar a vencer as perseguições, as lutas, as adversidades. Eu vou pedir para o Anderson colocar em 1 Pedro 4, 12 e 16 também. Porque os próprios discípulos e apóstolos viveram perseguições. Olha o que diz, 1 Pedro 4, 12. Amados, não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para prová-los. Vai ter prova, né? Como se algo estranho estivesse acontecendo. Aí nós entramos, às vezes, numa época de batalha espiritual por causa do encontro, e aí nós ficamos apavorados, amedrontados. Mas olha o que ele diz. Como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Foi o que eu falei no início da luta. Pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Na verdade, irmãos, nós precisamos colocar no nosso coração que por mais perseguição que temos, nós temos o Espírito Santo. Por mais luta que nós passemos, por mais batalhas espirituais que nós passemos, estamos acima daqueles que estão lá fora, porque temos o Espírito Santo. Então não aceite, irmãos, as mentiras do inferno. Não aceite o diabo falar para você que você é perseguido porque você é crente. Na verdade, a humanidade é perseguida. Na verdade, o mundo, hoje eu vi 2 reportagens, na verdade 3 reportagens essa semana aqui. Eu falei, as pessoas estão impiedosas umas com as outras. Um homem, por causa de um pagamento de R$150 que foi errado, ele atia fogo numa pessoa dentro do carro, e ela não consegue nem sair direito do carro. Uma outra pessoa de idade vai descer de um ônibus e é atropelado pelo próprio ônibus por causa de uma discussão, por causa de máscaras. Sabe, a impiedade tem tomado conta. Né, as pessoas estão sofrendo lá fora, mas nós aqui dentro achamos que não vamos passar por nada, e aí nos iludimos. Quando vem uma batalha, quando vem uma luta, esquecemos que temos o Espírito Santo, esquecemos, irmãos, e nós somos reprovados. Eu falo de mim, às vezes sou reprovado, porque me pego abatido, pensando, meu Deus, aí você vai falar, pastor, mas nós somos seres humanos. Sim, eu sei que nós somos seres humanos, mas não podemos, irmãos, ter uma frequência, sabe, em Cristo, de declínio. Vem uma situação, se está tudo muito bem, eu estou adorando. Se está tudo muito bom, se a célula está crescendo, eu estou louvando a Deus. Se a célula tem 2, 3, eu começo a me abater. Pastor, acho que eu não levo jeito para isso. Só é líder de célula cheia, isso não existe. Só dá bom testemunho se as coisas estão boas. Isso não é para nós, meus irmãos. Nós damos glórias a Deus em tudo, amém? Porque temos o Espírito de Deus. A palavra de Deus está dizendo aí, pode deixar essa referência mais um pouquinho, Anderson, que eu vou continuar a leitura nela, 1 Pedro 4, 12 e 16, ao 16, né? Então a Bíblia está dizendo aqui que se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Então todo aquele que aceita Cristo, ele vai ser caluniado. Vai falar assim, mas você não é crente? Mas você não é evangélico? Cadê o Deus de vocês? Isso é normal, isso é normal. Mas você é pastor? Que serviço, que valia tem um pastor? O mundo não vai valorizar mesmo. Mas nós somos filhos de Deus, valorizamos as coisas de Deus, amém, irmãos? Valorizamos aqueles que têm um chamado. Então, se algum de vocês sofre, dando continuação no versículo, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Dê glórias a Deus por tudo aquilo que você está passando. Você tem o Espírito de Deus, você não está sozinho. Você não está sozinho. E eu falo isso porque as ondas, as lutas também chegam na minha casa, chegam na vida da minha família. E nós precisamos envolver uns aos outros com essa esperança. Não tenha medo, irmão. Se você estiver passando uma perseguição, uma luta num lugar, Deus
Se o teu tempo fechou ali, se você já deu o que tinha que dar, Deus vai te levar para outro lugar e lá você será bem-sucedido. Olha o que diz em Tiago 5, 10 e 11. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Nós temos a Bíblia como nossa fonte de referência. O sofrimento de Elias, que nós falamos agora há pouco, que Deus foi atrás dele. Que amor é esse? Atrás dele, ele todo cheio de, eu estou sozinho, todo cheio de mimimi. Ainda bem que Deus não sou eu. Deus não é você, porque você não iria, mas Deus foi atrás, Deus vai atrás de você. Ainda bem que Deus não tem a nossa característica, o Senhor não tem a nossa característica, Ele vai atrás daqueles que são dele. Mas olha o que diz, irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. O que ele está falando? Aguarda um pouco, espera um pouco, não se desespera, não sai da sua posição. Deus quer te honrar no meio do sofrimento. A maior glória é quando nós somos honrados no meio do sofrimento, quando somos honrados em meio à crise, quando somos sustentados quando todo mundo está desempregado, quando você é sustentado quando toda a sua casa está passando uma grande luta e você é sustentado para prover a sua casa. Deus manifesta a glória dessa forma. Então, como vocês sabem, continua o texto dizendo, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança, o que nós lemos em Mateus 5, 20. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhes proporcionou. Quer dizer, a Bíblia no Novo Testamento, dando referência de Jó. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia, Tiago termina o texto dizendo. Tiago era pastor em Jerusalém, e ele falava, irmãos, o nosso Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Quando você estiver muito aflito, né, debaixo das suas perseguições, você fala, Deus, o Senhor é bom, o Senhor me ama, Ele vai tirar dessa aflição. Afirma no teu coração que Ele é cheio de compaixão e de misericórdia, amém? O Senhor é cheio de misericórdia. Quantos crê que o Senhor é cheio de misericórdia? Quando pensa que você está caído, você está lá na frente, irmão, dando a volta por cima da situação. Olha o que diz em 2 Coríntios 12, 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, diz Paulo, pois quando sou fraco é que sou forte. Quando eu estou na prova é que eu sou forte. Você demonstra ser forte, cristão, quando você está na luta, quando você está com medo, mas você está glorificando. Eu fico imaginando uma sentença chegando para João, você vai ser decapitado. Eu tenho certeza, irmão, que João louvava a Deus nesse momento. A Bíblia não relata, mas eu tenho certeza, como Paulo e Silas na prisão. E o que você tem feito no meio da acusação? Ah, pastor, eu tenho me abatido. Fico 3 semanas sem aparecer na igreja. A célula, então, o líder me manda mensagem, eu nem respondo. Então, nem com cara, nem com cabeça para pensar nas coisas de Deus. É mesmo? Pois deveria pensar. Porque tudo procede primeiro no mundo espiritual. Tudo começa no mundo espiritual. Se você sabe governar o mundo espiritual, aqui fica fácil. Se você sabe aplacar os demônios no mundo espiritual, sua vida é tranquila. Se você sabe lidar com o perdão através da obediência, se você sabe lidar com as armas espirituais, nós sempre falamos isso aqui, você é bem-sucedido no mundo natural. Amém? Então, foque no mundo espiritual, não desista. As pessoas falam, pastor, é que eu não estou tendo tempo. E aí enfraquece a base principal, né? Então Paulo está dizendo, quando sou fraco é que sou forte, no meio das necessidades, das perseguições, das lutas. Olha o que diz 2 Timóteo também 3, 10 e 13. Hoje eu quero ler bastante referência, porque a Bíblia é a nossa resposta, né? 2 Timóteo 13. Aliás, 2 Timóteo 3, 10 a 13. Olha o que diz. Mas você, Timóteo, tem seguido o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei. Porque nós queremos a unção de Paulo, né? Mas olha o relato dele. Mas, de todas essas coisas o Senhor me livrou. Ele teve certeza, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Ele repete o versículo de cima que nós lemos, né? Contudo, os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado.
Então, irmão, independente da sua situação, é o amor e o favor de Deus que está sobre a sua vida que vai te dar vitória no meio da perseguição. Não é porque somos bons, não é porque você é bom, mas é porque Deus te ama. É porque Ele quer ter um plano com você. Amém? Ele quer ter um plano com a sua vida. Ele quer fazer você vencedor. Ele quer fazer você alguém que olhe para você. E a característica do homem e da mulher de Deus é essa, né? Quando passa a prova, mas passa firme, passa adorando, passa glorificando, passa lutando, não passa desistindo, passa crendo, sendo instrumento de Deus, sendo agindo conforme Deus espera que ele haja, não conforme o mundo. Então, eu quero fechar com um versículo aqui que está em Romanos 8, 35 e 37. Eu quero fechar para nós orarmos, porque Deus me mostrou um medo, uma ansiedade na igreja, uma preocupação. E eu, como pastor, quando vejo isso na liderança, eu sei que os membros também estão passando por isso, né? Quando o meu coração fica aflito, eu sei que a igreja também está aflita, né? Então, olha o que diz em Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Quem pode nos separar? Não é do seu amor para com Cristo, mas é o amor de Cristo com você, tá? Esse texto é esse amor, o amor que vem de lá. Não é o amor daqui, porque o nosso amor é imperfeito, amém ou não? Nosso amor é falho, irmão. Nosso amor quer as coisas em troca, mas o amor de Deus não quer nada em troca. Ele deu, amém? Lembre-se disso, o amor de Deus, Ele deu o seu Filho, Ele não quer nada em troca, né? Ele quer que você receba. Então, quem nos separará desse amor, do amor de Cristo? Será a tribulação? A angústia? A perseguição que nós estamos falando? A fome, a falta de alguma coisa? Boletos que se atrasam? Né? Dificuldades financeiras? Cheque especial? Né? Eu, por incrível que pareça, a gente olha às vezes a vida do ímpio. Eu vou dar uma pausa aqui na leitura, já vou voltar a continuar a leitura. E aí, eu lembro, eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e a gente vê a correria, cara. A pessoa falou assim, como é que está a minha situação? Ele abriu a conta dele na minha frente, e pagando da maior panca, mas um rombo, irmão. E às vezes, nós somos cristãos, olhamos para a panca dos que estão pagando de panca. Está bonito, está com um carro legal. Só Deus sabe como está a vida da pessoa. Então, vou dizer uma coisa para você, o exterior não é o parâmetro da paz da pessoa. Então, tome cuidado com aquilo que seus olhos estão te levando a ver. Olhe para Cristo. Olhe para a glória do Senhor sobre a tua vida. Olha para o que você tem em Jesus, irmão. Dê graça àquilo que você tem. Amém? Não olhe aquilo que os outros têm, mas olhe aquilo que você tem. E aí ele fala assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição? Ou fome, necessidade? Quando fala de fome, é necessidade. Ou a nudez, também é necessidade. Ou perigo, ou a espada, como está escrito. Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, por tudo que esteja acontecendo, somos mais do que vencedores ainda. Será mesmo, pastor? Será que nós somos mais do que vencedores? Diante de tudo que eu estou passando na minha vida, talvez você está se perguntando, né? Então, nesses dias, meus irmãos, o Senhor tem buscado verdadeiros homens e mulheres que não se dobram diante de nenhuma circunstância negativa, diante de nenhuma luta, adversidade, não entrega os pontos, não diminui a sua intensidade na presença de Deus. O Senhor tem procurado esses verdadeiros adoradores. E quando isso acontece, quando essa situação, quando o Senhor encontra, que é aquela pessoa que ela não desanima, mas ela louva o Senhor com mais intensidade quando as coisas estão ruins, né? Aí o poder de Deus desce, o fogo do Senhor desce. E o Evangelho foi propagado debaixo dessa batalha, meu irmão, debaixo de luta. Os discípulos levaram o Evangelho debaixo dessa luta. Porém, se você não está aguentando essa fase, se prepare. Hoje é o dia de nós nos prepararmos, amém? Quantos querem se preparar? Para o dia ruim. Por que nós vamos para a igreja? Para buscar para o dia difícil, para o dia de luta, para nos enchermos, para pedir respostas para Deus, para ouvir da boca
de quem está ministrando louvor, de quem está pregando, a resposta para a nossa vida, a resposta para aquilo que nós tanto precisamos. Então, de repente, você está atribulado, com medo, está passando um vento na sua vida e você não consegue ver nada além dos seus olhos, somente essa dificuldade, te roubando a energia. Eu tenho visto pessoas, um dia eu estava falando com uma pessoa, falei, você sabe que essa situação te rouba tanta energia que você chega no horário do culto, você está cansado, você não consegue vir. Quando você vem, você fica apático, você não louva, você não consegue glorificar a Deus, porque você está apático, porque a preocupação, a ansiedade, e às vezes está tudo bem, só porque de repente, sei lá, uma situação saiu do eixo, e aí é suficiente para arrancar sua energia. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para renovar suas forças, irmão. O Senhor te trouxe aqui para você, debaixo da perseguição e da luta que você está passando, você tirar forças dela. Na verdade, o Evangelho é baseado nisso, né? Jesus se entregou, se esvaziou, e aí o Senhor o devolveu um corpo glorioso. De toda essa vida, se nós gastarmos a nossa vida para Jesus, nós receberemos de volta tudo que nós gastamos nessa vida para Jesus. Tudo que você gastar, nós estudamos o reino dos céus, tudo que você der para o Senhor, Ele te devolve. Se não for, a Bíblia fala assim em Marcos 10, que o Senhor nos dará 100 vezes irmãos, família, casa, dinheiro, 100 vezes mais, e o por vir a vida eterna. O Senhor ainda nessa vida quer nos abençoar. O Senhor ainda nessa vida quer fazer de você muito próspero, mas as lutas têm te abatido, você tem deixado o mundo espiritual de lado, você tem deixado a comunhão com o corpo de lado, a comunhão com o Espírito Santo de lado. A igreja, irmão, precisa voltar no fervor da igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja precisa voltar a ser unida, a ler mais. Você sabe que o primeiro alimento para nós, o Alan já deu testemunho, eu também, irmão, é bom demais, porque teve uma das noites que eu virei com uma preocupação, a batalha espiritual, pela manhã Deus trouxe toda a resposta que eu precisava, que não me encheu de esperança, e às vezes você sai e você vê que as coisas ainda não mudaram, mas dentro de você mudou alguma coisa, porque a palavra trouxe transformação, trouxe poder para você, a palavra te moldou para aquilo que está vindo. Então, meu irmão, em nome de Jesus, nós queremos alcançar, quantos querem alcançar grandes coisas no Senhor aqui? Então não é tempo de nós ficarmos com dificuldade, sabe, colocando obstáculos, ora, tanto por um trabalho, por uma empresa, por algo, quando recebe aquele algo, a primeira coisa, se afasta do Senhor, aí a perseguição começa, a luta começa, e a pessoa está fraca na fé, a pessoa não tem uma raiz fundada na fé. Como que o Senhor pode edificar? No primeiro culto do ano eu ministrei sobre a casa na rocha e a casa na areia, não foi? E falei dos ventos, né? Do vento, da água, falei os elementos que iam atacar. Eu tinha avisado lá atrás, e para mim também, mas só que quando o ano começa a andar, a gente se esquece da palavra, que até às vezes nós mesmos pregamos, mas o Senhor, Ele quer te encher nessa noite, encher o teu coração de ânimo. Quantos querem receber o ânimo? A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor voarão alto como asas de águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Jornadas nós temos pela frente com o Senhor, mas nós não seremos abatidos, amém? Quantos creem assim que não será abatido? Então fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar, nós vamos buscar o Espírito Santo, nós vamos buscar nos encher, nós vamos buscar essa perseverança. Eu também, tanto quanto você, preciso me encher nessa noite. Não podemos abater, irmão, não podemos dar espaço para o inimigo, não podemos dar espaço, não podemos deixar o mundo espiritual nos vencer, nos cansar. A pastora, nós conversando no café da tarde, nós temos um hábito em casa, nós paramos toda tarde para tomar um café juntos, toda tarde. E aí ela começou a falar e tal, eu falei assim, sabe, irmão, o mundo espiritual, eu falei para ela, é como uma luta de MMA, uma luta de, vale tudo que fala, no português claro, vale tudo. É uma luta que, o mundo espiritual é mais ou menos assim, né? Até teve aquela luta do Anderson Silva que ele quebra a perna, né? Então você tem que ter um certo estômago para assistir certas lutas, porque quebram membros. Mas uma coisa tem de semelhança numa luta dessa com o mundo espiritual. O diabo, ele é o nosso adversário, amém? Satanás quer dizer adversário. Ele se tornou adversário. Ele
quando ele vê que ele conseguiu te atingir numa área, é como na luta. Abriu o supercílio, o sangue começou a descer. O adversário vai só ali, ó. Pá, 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 no mesmo lugar. Para fechar teu olho. Para impossibilitar você de ver as coisas. Para tirar, desestabilizar você na luta. Então, de repente, tem uma área da sua vida que você já sabe que você é muito atacado nela. Que o diabo bate toda vez que você naquela área. É essa área que você precisa defender, irmão, com a palavra de Deus. É essa área que você precisa revestir com o escudo e rebater com a palavra, que é a espada. Até as crianças ensinaram esses dias isso para nós. É a espada. Tem uma palavra espada. A pastora tem falado isso na igreja. Qual é a tua palavra espada que você usa? O meu é ansiedade. Quando eu começo a ficar muito preocupado, eu já lembro logo do que Jesus diz em Lucas 12. Não fiqueis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo lançai seus pedidos a Deus, as súplicas ao Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Então você tem que ver onde o adversário está batendo em você, aonde você está sangrando. Qual parte da tua vida está sangrando nesse ringue? Porque o inimigo ele não quer brincar conosco. Ele quer nos deixar na lona. Ele quer te dar... ele quer te finalizar, que é o que fala na luta. O diabo quer te finalizar na tua vida espiritual. O diabo quer finalizar os teus sonhos, os projetos que Deus colocou na tua mão. Mas, irmão, levanta a espada. Tomou um golpe, não perdeu a luta ainda. Defenda-se, amém? Defenda-se com a palavra, defenda-se com o escudo da fé. Sabe? Falou, qual é a fé que você tem que ter? Eu sou filho de Deus, sou amado por Deus. Então, em nome de Jesus, eu quero pedir para que você coloque a mão sobre o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Quero que você ore pela área em que você sabe que está sangrando. Pastor, é uma perseguição essa área na minha vida, é uma luta essa área na minha vida, é no meu sentimento, é na área que eu estou, é na área financeira, é na área familiar, é no meu casamento, confusões, brigas, é na minha saúde. O diabo de vez em quando me derruba, ele me bate, mas hoje em nome do Senhor Jesus, nós vamos contra a saúde lançar a verdadeira palavra. Jesus tomou sobre si todas as dores e enfermidades. Repita isso para você que está doente. Toda dor e enfermidade está sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Jesus sara nessa noite. É em relação à vida financeira, é em relação ao trabalho. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, é porque à noite eu vivo uma grande batalha espiritual. O choro pode durar uma noite, mas o gozo e a alegria vêm pela manhã. Então são palavras espada, meu irmão. São palavras que vai te ajudar você combater a palavra do inimigo. Então, em nome de Jesus, nós vamos orar. O diabo todo dia fala, às vezes no meu coração, fala, não vai para frente, isso vai acabar. Eu falo para ele, aquele que começou a boa obra na minha vida é fiel para concluir. Rebata com a palavra. Mas para você rebater com a palavra, você precisa conhecer a palavra. Você precisa aprofundar um pouco mais, buscar um pouquinho mais, ler um pouco mais, orar um pouco mais. Pega um versículo por dia. Ou então lança um tema lá no Google, coloca lá, palavras sobre doenças, ou contra as doenças. Grava um versículo do dia, põe no teu coração, fala para você. É sobre a tribulação, pastor, então a tribulação, a agitação. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo não são agitados nem ansiosos, mas são mansos, são humildes, são calmos, descansam em Deus, vivem a plenitude. Deus é teu provedor, irmão. Deus é tua provedor, teu provedor, irmã. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos orar. Pai soberano, eu oro, Senhor, nessa noite, porque identificamos, Senhor, áreas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na igreja, onde o inimigo, o diabo tem nos batido, Senhor. Mas hoje, Senhor, nós nos levantamos em defesa desses golpes, Senhor. E vamos, Senhor, com a Tua palavra, Senhor, rebater, contra-atacar contra esses golpes. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que toda perseguição, todo desânimo, como veio na vida de Elias,
toda opressão, toda perseguição perca as forças hoje, no nome do Senhor Jesus, Pai. Eu oro nessa noite, Senhor, para que sejam fechadas, Senhor, todas as portas que o maligno tem aberto, todas as covas onde ele quer enterrar os sonhos, onde ele quer acabar e destruir com o propósito do Senhor. Nós declaramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que toda opressão contra a igreja, contra os líderes, contra a célula, contra a vida financeira dos irmãos, nós repreendemos agora todo demônio que vem para empobrecer a igreja, todo demônio que vem para lançar divisão, contenda, desânimo, cansaço. Nós damos uma ordem, Satanás, pega todos os teus demônios e sai agora em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Senhor, para que a unção do Senhor, o Espírito do Senhor nos anime para contra-atacar. Nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor seja o nosso técnico nessa luta, nos inspirando com as palavras, com os versículos certos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor seja a nossa força, a nossa luva, em nome de Jesus. Que o Senhor nos auxilie, Pai, pois o Espírito Santo que está em nós é mais forte do que o que está neles, mais forte do que os nossos adversários. E em nome do Senhor Jesus, nós vamos vencer para a glória do Senhor. A igreja vai vencer, você que entrou por essas portas vai vencer, em nome do Senhor Jesus. Levante-se hoje, irmão, levante-se hoje, renova a tua aliança, levanta as tuas mãos, fala: Senhor, eu renovo a minha aliança, eu renovo o Espírito Santo contigo, estou precisando. Oh, em nome do Senhor Jesus. Talvez é um medo, mas o medo, o amor de Deus lança fora o medo. Aleluia, você é amado, você é amada pelo Senhor. Oh, em nome de Jesus. Igreja do Senhor, nós vamos nos levantar agora. Nós vamos louvar com os irmãos do louvor. Nós vamos dar o nosso melhor louvor agora. Oh, aleluia, aleluia. Faz meu coração ouvir tua voz. Oh, Espírito Santo, oh, Espírito de Deus, aleluia. Me chama pra perto. Glória a Deus, aleluia. Só assim eu não me sinto só. Espírito Santo, você não está sozinho. Você é diferente do mundo. Você tem o Senhor. Na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Se você sabe, cante. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Aleluia. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aleluia. Está na palavra. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Peça para o Senhor. Ouça a voz do Espírito Santo. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Saia do sofrimento hoje, irmão. Saia do sofrimento. Sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarre em ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Vamos louvar. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar. Levante suas mãos. Eu vou confiar, eu vou descansar e lançar no teu amor, no teu amor, Senhor.
vai se cumprir na tua vida. Creia. O fogo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, Ele está contigo. você estará ao meu lado, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Aleluia. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. Quantos E creem? se eu chorar, Quantos creem? toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Aleluia, aleluia, Senhor. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aleluia. Aleluia. Eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Precisamos aprender a depender do Senhor. Sei que depender é como viver O Espírito de perigosamente, mas eu preciso O Espírito de acreditar e confiar no Ele que está com você, foi entregue para você. Jesus, antes de subir aos céus, depois de sua morte, já na sua ressurreição, ele aparece aos discípulos. Mas havia uma grande promessa. Ele falou assim: eu vou para o Pai, eu vou, a minha missão foi cumprida, mas eu não vos deixarei órfãos. Tem cristãos que parece que vivem como se são órfãos, abandonados, largados. Deus não te abandonou, mas o Espírito Santo, o Paráclitos, é o que está ao lado. Ele está ao teu lado, Ele está todo o tempo com você. Ele é o teu ajudador, Ele é o teu intercessor, Ele é o teu escudo. Ele é o nosso escudo, irmão, nos momentos mais difíceis. É nele que você tem que recorrer. É nele que você tem que se apoiar, não é nas coisas, não é voltar para o mundo, mas é no Paráclitos. O Evangelho é completo, você não precisa de mais nada. Você só precisa do Evangelho, só precisa da palavra, você só precisa viver o Evangelho. Tudo nós temos no Evangelho: apoio, socorro presente em meio à angústia, força na fraqueza, unção da parte de Deus, renovo, estratégia, sabedoria. Por que você está buscando em outros lugares, diz o Senhor nessa noite? Por que você está insistindo em pessoas? Por que você tem confiado em homens? Por que você tem confiado em si mesmo? Por que você tem confiado nas circunstâncias? Por que você tem confiado no que você está vendo? Se muito maior é aquele que você não vê e está com você. Confie nele. Ande confiante nele. Ande confiante na presença do Senhor, no Espírito de Deus. Ande confiante nele.
Você não vai vacilar. Os teus pés não vai vacilar. Você não vai cair. Você não vai cair. Aprenda a confiar no Espírito Santo, em nome de Jesus. Nessa noite, tem alguém aqui que quer renovar a aliança com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus? Levante sua mão onde você estiver. Quero renovar, ou quer entregar a vida para Jesus. Talvez você sente o desejo, o anseio. Porque ter o Espírito Santo é ter tudo, irmão. Ter tudo. Tudo. Se você quer fazer isso, eu convido você a levantar sua mão onde você estiver, aceitando o Senhor como Salvador, conhecendo Ele. Deus quer fazer grandes coisas em você e através de você. Ah, pastor, é o meu passado, eu não consigo mais. Esqueça o passado. Deus tem novidade de vida para você. Lança o passado para trás, recomece hoje. Recomece hoje. Se arrependa, recomeça de novo. Recomeça de novo. Recomeça outra vez. O Evangelho nos dá essa base para recomeçar. Não há condenação. Em nome de Jesus. Nós vamos agradecer a Deus. Se você ainda quer acertar a sua vinda no evento dos homens, fala com o nosso irmão Erivan, está aí na nossa igreja, lá no final da igreja, no final do culto. Nós vamos agradecer a Deus, vamos orar, vamos fazer mais uma oração. O culto de quinta-feira é um culto diferente, é um culto de busca pessoal, de renovo das suas forças. Então fale um pouco com Deus, mas fale a verdade, ore dizendo para Ele tudo que está no teu coração. Só assim Ele vai poder te ajudar. Se você não falar, Ele não pode te ajudar. Mas se você falar para Ele, Ele pode te ajudar. Amém? Então nós vamos orar e já vamos agradecer a Deus por este culto. Logo após eu estar dando a bênção apostólica. Pai soberano, em nome de Jesus, nosso coração, Pai, colocamos diante do Senhor a nossa vida. Espírito Santo, ouça a minha voz, ouça a voz do irmão, da irmã que está orando agora, falando contigo, falando os anseios, as dificuldades, os medos. Pai, não nos despeça sem antes que a Tua paz entre no nosso coração, a Tua certeza entre no nosso coração, entre no coração de cada um aqui, Jesus. Ó Deus, fortalece os Teus filhos, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Senhor, lançando sobre o Senhor toda a nossa inquietação, toda a nossa ansiedade, todo o medo, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, nós lançamos agora. Lançamos sobre o Senhor, Pai. Pedimos a Tua mão sobre nós. Pedimos que o Senhor venha renovar as nossas forças, porque a caminhada está ainda no início. Estamos no meio, não queremos parar. Não vamos parar. Oh Deus, nos ajude. Nós vamos voltar para os nossos lares, mas que conseguimos pôr em prática a palavra, defendendo a nossa vida espiritual, Jesus. Nossa casa, nosso trabalho. Renova as nossas forças, Senhor. Pai, que em nome do Senhor Jesus, 100% dos irmãos, todos os irmãos, venham sair daqui fortalecidos. E se há no nosso meio pessoas frias, fracas, desanimadas, sejam tocadas agora pelo Espírito Santo, sejam renovados, sejam fortalecidos, em nome do Senhor Jesus. Toca agora, Senhor, toca agora. Se há no nosso meio pessoas querendo desistir, que elas não venham desistir, mas venham confiar, venham descansar no Teu amor, Jesus. No Teu amor, Jesus. No Teu amor, em nome do Senhor Jesus. Sim, nós agradecemos, sim, nós Te louvamos e agradecemos por este culto, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estenda as mãos à frente. Os irmãos do louvor vão preparar mais um cântico, eu acho, não sei. Amém? Então eu quero dar a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda essa igreja, não só hoje, mas sempre. Todos digam amém. Deus abençoe os irmãos. Vão na paz do Senhor Jesus.